Olá, pessoal. Boa noite. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então, hoje, pessoal, eu vou abordar a situação de aprendizagem 4, né? Como eu falei na mensagem aí que eu enviei para vocês, ela vai ser, então, objeto de estudo de vocês da aula presencial, né? Da última aula presencial aí, no próximo sábado, ok? Vou falar aí os assuntos que serão abordados, que vocês vão ver lá na aula presencial, correto? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, pessoal. Antes de mais nada, deixa eu só mostrar aqui um videozinho aí motivador da indústria. Aí a gente inicia aí, tá bom? Então, são esses quadros representados quadraticamente, representados as respostas, você vai explicar os quadrados. Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos. E pode atuar em empresas de diversos setores: concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry, no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria. Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. Essa profissão, ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo.
de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Na indústria, vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não dá para votação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, um equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme dessas pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões. Os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia. Bom, pessoal, então vamos iniciar aí, né? Como eu falei, né? A SAP, então, que é referente para aula de sábado, né? Ela chama, então, melhorando o processo, né? Bom, Rafa, tudo bem? Sim, senhor Rafa, posso auxiliá-lo, né? Então, vamos lá. Como você sabe, eu quero adquirir um dispositivo eletropneumático que tem a função de controlar, então, a qualidade das peças. Não, o senhor está preocupado com a melhora do processo de fabricação. Então, assim que o equipamento chegar, quero que você que trabalha no setor da manutenção da minha empresa monte o equipamento. Como ele deverá ser montado, esse dispositivo necessitará que o operador visualize a peça com algum defeito e direcione para algum lugar. E o que será feito com as peças reprovadas? As peças aprovadas serão destinadas à esteira 1 e as reprovadas serão retrabalhadas, por isso serão enviadas à esteira 2. Como será feito esse direcionamento? Assim que o operador, vou só colocar em tela maior aqui, pessoal. Assim que o operador detectar uma peça reprovada, ele deverá acionar um botão para que o atuador de dupla ação avance e desloque a peça para a esteira 2. Então, será necessário realizar o controle da velocidade da esteira? Exatamente, para que a esteira funcione em sintonia com a máquina, há necessidade, então, de efetuar o controle da velocidade usando um conjunto motorredutor trifásico de potência de meio CV. Entendi. Então, porém, antes de comprar o dispositivo, quero fazer uma simulação para verificar sua eficácia. Então, teremos que parametrizar o inversor. Isso mesmo, só que as únicas informações que possui é que a tensão nominal da rede é de 220 volts e a frequência de trabalho da esteira deverá ser de 40 Hz. E onde eu encontro as outras informações? O restante das informações você terá que retirar dos manuais do inversor e do motor trifásico, que estão disponíveis na internet. E aí, pessoal, então lá na aula presencial, o que vocês vão fazer? Vocês vão relatar a interpretação dos parâmetros do inversor, né? Então, por exemplo, lá vocês vão retirar as informações da placa do motor elétrico, potência, tensão, corrente e RPM, né? E verificar, então, se as informações, né, vão estar corretas, servindo de base para a parametrização do inversor. Além disso, né, vocês vão relatar o que vocês fizeram de parametrização, se foi feita com os dados fornecidos e com os dados retirados do motor elétrico, pessoal. E também, né, o professor vai utilizar como critério se vocês mantiveram um ambiente limpo e organizado, guardando os equipamentos locais apropriados, né? E se foi entregue dentro do prazo, obviamente, né? Bom, então vamos lá. Você conhece um inversor de frequência aí, pessoal? Então, há alguns anos, né, como era feito, né, a velocidade dos motores era feita por meio da utilização de motores de corrente contínua. E
Contudo, né, pessoal, esses motores eles têm algumas particularidades, que a utilização dele então, é bem restrita, devido então ao seu alto custo, né, com a necessidade de retificar a tensão da rede para ser utilizada na sua alimentação. Então a gente sabe, né, pessoal, que os motores, a nossa rede elétrica, ela é de corrente e tensão alternada, né, com a frequência de 60 Hz. E um motor de corrente alternada, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer uma retificação do meu sinal, que é um sinal senoidal. Para fazer isso, eu tenho que então utilizar alguns recursos, principalmente eletrônicos, que é de alto valor agregado. Então, isso, então, aumenta o custo do meu motor. Ao passo que o meu motor trifásico mesmo, o gaiola de esquilo, ele é um motor muito mais robusto, com materiais mais baratos, né? E é mais fácil de manter, né? E então, para fazer esse controle, ao invés então de utilizar esse motor, né, eu posso então utilizar um rotor de gaiola que ele dá uma velocidade nominal, dependendo do seu número de polos. Então, para fazer essa modulação da velocidade, a gente modula a frequência com um inversor de frequência. Então, a função dele é controlar a velocidade e o torque, né, dos motores de corrente alternada a partir de um comando eletrônico, né? Então, ele reduz, então, o número de partidas e paradas bruscas, né? Que ele faz uma aceleração e uma desaceleração suavizada. Então, isso diminui o desgaste mecânico dos meus equipamentos. Ele reduz o custo de paradas para manutenção, né? Ou seja, o meu motor assíncrono, né? Como eu falei, o garoto skill ele exige menos manutenção. E eu tenho uma redução de ruído, né? Em relação ao controle mecânico de velocidade e redução de energia. Então, como vocês podem ver aí, ó. Bom, então em um motor de corrente alternada, né, pessoal, o valor da rotação, então, ele é determinado pela frequência da rede e pelo número de polos do motor, como eu falei, né? Então, ele sempre vai ter uma rotação dependendo do seu número de polos, hein? Por essa relação aí, ó, N é igual a 120 vezes F, que é a frequência da rede, dividido pelo número de polos. Então, o meu inversor, como é que ele atua? Ele altera a frequência de alimentação do motor. A minha entrada sempre vai ser na tensão com 60 Hz. E o meu inversor, ele vai, então, variar essa minha frequência, né? Então, ele é formado, né, um inversor de frequência, ele é formado por essa ponte, que é um circuito que contempla uma ponte retificadora trifásica e dois capacitores de filtro. E esse circuito, então, utiliza a Terra como referência, formando uma fonte de corrente contínua simétrica. Então, aqui eu tenho, ó. Então, eu tenho essa parte aqui que é a ponte retificadora trifásica e os dois capacitores de filtro, né? E esse circuito vai utilizar o meu Terra como referência, formando uma fonte, então, corrente contínua simétrica, né? Então, ao invés de usar as linhas, uso o meu Terra como referência. E aqui o meu barramento corrente contínuo gerado alimenta então um conjunto então de 6 transistores IGBTs que, comutados a partir de uma lógica de controle, vai criar uma forma de onda alternada, quadrada, ou seja, a onda que era senoidal, ela vai ficar quadrada, né, cuja frequência então vai variar em função da frequência de chaveamento. Variei essa frequência, então eu vou variar a minha rotação lá na saída do meu inversor, né? Bom, então os parâmetros do inversor de frequência vai permitir ao usuário ler as mensagens que nele aparecem, e programar então valores e ajustes aplicados a uma determinada operação a ser implementada. Então eles estão acessíveis ao usuário através da interface em OMI-MAC, como aqui essa interface que a gente tem aqui geralmente nos inversores. Bom, então os parâmetros do inversor de frequência são subdivididos de acordo com suas características, são eles. São os parâmetros de leitura, onde eu só faço a leitura. A de regulação, onde eu faço algumas alterações, configurações. Parâmetro de configuração do motor, né, pessoal? Então, todos os dados que eu tenho na plaquinha do motor, o meu inversor de frequência permite que eu insira esses dados dentro dele, né? Então, eu inserindo ele uma espécie que então, ele memoriza o que tem no meu motor, sem necessidade de eu ficar fazendo configurações toda vez que eu vou iniciar, por exemplo, um circuito, por exemplo, eu tenho esses dados do meu inversor.
Então, os parâmetros de leitura, né, pessoal, por meio desse parâmetro, eu vou visualizar os valores programados nos outros parâmetros. Então, é só para leitura. Então, que o parâmetro e outro na regulação, na de leitura eu vejo que foi programado. Ou seja, eles só podem ser visualizados, não podem ser alterados. Por exemplo, corrente, frequência, velocidade e tensão do motor. E, na verdade, isso aqui é coisa que a gente realmente não pode mudar, né, pessoal? Que é corrente, frequência, velocidade e tensão do motor. Visto que ele recebe os 60 Hz lá da minha linha, né? A velocidade dele é nominal, vai depender do meu número de poles, então isso não muda. E a tensão também. Então, por exemplo, esses parâmetros que a gente tem aqui de leitura é retirado do inversor de frequência da VEG, que é o CFW11. Então, por exemplo, tem o P0001, que é referência de velocidade, o P0002, que é de velocidade, o 0003, que é de corrente do motor, o 0004, que é a tensão do barramento point contínua, o P0005, que é a frequência do meu motor, o P0006, que está o estado do meu inversor, né? Se tem se ele está acionado, não, né? Como é que se tem algum erro. O P0007, que é a tensão de saída. O P0009, que é o torque do meu motor. E o P0010, que é a potência de saída. Bom, então, além dos parâmetros de leitura, tem os meu de regulação. Esses sim, são os valores que podem ser alterados pelo usuário de acordo com o tipo de acionamento que deseja. Então, aqui, o que eu posso alterar? Posso alterar tempo de aceleração, desaceleração, referência mínima e máximo, são algumas dessas opções encontradas nesse parâmetro. Então, por exemplo, vou analisar os exemplos aqui do mesmo inversor, que é o CFW11 da VEG. Então, agora o P0100, ao invés de ser 0001, agora é 0100, só muda aqui a localização dos dígitos, né? Então, nesse parâmetro, eu ajusto o tempo de aceleração, o 0101, o tempo de desaceleração, o P0102, o tempo de aceleração de uma segunda rampa, né? Então, posso estar escalonando várias rampas, dependendo do meu inversor. O 0103, então, faço a desaceleração da minha segunda rampa. O P0104 é uma rampa S. O 0105 eu seleciono qual rampa que eu vou ajustar, se é a primeira ou a segunda. O P0120, que é o backup da referência de velocidade. O P0121 é a referência de velocidade pela IHM, né, que é a interface homem-máquina. Perdão, 0122, que é a referência de velocidade para jog, né, que é uma coisa da elétrica. É o nível máximo de sobrevelocidade, que é a P0132. E o 0134 é o limite de referência de velocidade máxima, né? Bom, além do parâmetro de regulação de leitura, eu tenho também os parâmetros do motor. Aqui, então, é onde eu informo, né, e para parametrizar todas as informações referentes ao motor que está acoplado ao meu inversor. Então, por exemplo, corrente nominal, tensão, rotação e potência, né? Então, olha lá, o parâmetro P0398 é o fator de serviço do motor, o 0399 é o rendimento nominal do motor, o 0400 é a tensão nominal do meu motor, o 401 é a corrente nominal, o 402 é a rotação nominal, 403 é a frequência nominal, 404 é a potência também nominal, 406 ventilação do motor, 407 fator de potência nominal desse meu motor, 408 fazer o autoajuste, 409 é a resistência do estator do motor, que é o RS, e o P410 é o corrente de magnetização do meu motor. Todos esses dados, pessoal, é retirado da placa do meu motor. Então, todas as informações estão lá, sem exceção. Então, todos eles eu insiro dentro do meu inversor. Então, aqui, pessoal, tem alguns exercícios de passagem, né? Vocês vão utilizar aí, certo? Então, pessoal, além disso, o que eu peço para vocês também? Só um minutinho, pessoal. O que eu peço para vocês? Lê, então, por exemplo, essa parte de automação, integração de sistemas aqui, ó.
Então, vocês vão aqui no curso, na apostila do curso, e façam a... essa parte de automação aqui, ok, pessoal? Leiam essa parte de automação, certo? É um capítulo pequeno aí, são só 4 páginas. Vocês vão também uma parte de algoritmo de controle P&D. O professor também vai abordar isso aqui com vocês, certo? Peço que vocês leiam aí para ter uma noção, uma boa execução da aula. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Eu vou finalizando então aqui por hoje, né? Caso tenham alguma dúvida ou algum questionamento, não deixe de procurar, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso. Certo? Então, vou desejar a todos uma boa noite. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.